nosso grande André Roncaglia, no Despertador 628, né? Então tem uma pergunta aqui para ele, vamos ver o que é. E toca interfone. Para mim, né? Minha modesta opinião. Obrigado. Mas sobre a questão, professor, você citou, né, imposto e tudo mais, e ontem o Haddad também declarou que estão estudando, né, querem fazer uma reforma do imposto de renda no segundo semestre. Isso num contexto em que a tabela desatualizada fez com que quem recebe até um salário mínimo e meio vai pagar o imposto de renda. O Haddad não deu muitos detalhes sobre essa proposta, mas queria saber se você tem alguma sugestão e como você vê esse quadro da cobrança do imposto de renda para quem recebe essa faixa de até um salário mínimo e meio. Bom, então, a primeira coisa, Rafa, que a gente tem que considerar é que o imposto de renda ele pega mais ou menos 30 milhões de pessoas num país de 210. Ou seja, esse é o nível da nossa desigualdade de renda e de riqueza. 30 milhões. Aí a gente está falando hoje, nas regras atuais, algo como 8 milhões de pessoas não pagariam, não, ficariam livres, né, isentas de pagar imposto. Que deixa um universo aí mais ou menos de 22, 23 milhões de pessoas para pagar imposto. Se houver a correção da tabela do imposto de renda, a gente tem duas propostas. Eu vou tentar ser didático, porque essas coisas são complicadas para refletir. Então, se não ficar algo claro, vocês, por favor, me interrompam e eu tento esclarecer. Se a gente fizer a correção só da faixa de isenção e jogar lá para 5 salários mínimos, ou algo que pareça, né, 4 salários mínimos, para cerca de 5 mil reais, o que vai acontecer? A gente vai ter apenas uma faixa de tributação que é 27,5%. Por quê? Apenas o reajuste do valor da faixa de isenção eliminaria as 3 faixas de imposto de renda que estão antes da última, que é a de 27,5%. Então a gente tem uma primeira faixa de 7,5%, uma segunda faixa de 15% e uma terceira faixa de 22,5%. Se reajustar pelo valor acumulado desde 2016, quando foi o último reajuste que ocorreu, então a gente só tem uma faixa, que é 27,5%. Se isso acontecer, a perda de arrecadação é em torno de 50 bilhões de reais. Tá? E aí você vai tributar em 27,5% todo mundo que ganha acima de 5 mil reais. Tá? Que dá mais ou menos, aí, se eu não me engano, em torno de 10% da população, algo assim. Tá? Um pouquinho menos, a depender de como você mede. E a promessa de campanha, né? Só também. Que aí vem... Isso. Só que aí vem um problema. Porque você também pode falar, não, vamos reajustar todas as faixas de renda. Só que aí o que acontece quando você reajusta todas as faixas de renda? Você sobe lá a primeira faixa para 5 mil, então a segunda faixa vai começar algo em torno de 6.500, 7 mil reais. E aí o risco que ocorre é de pessoas que estavam pagando, por exemplo, 27,5% da renda lá no topo, comecem a pagar, por exemplo, 22,5%, comecem a pagar 15% de imposto de renda sobre a sua renda. E isso pode gerar, de maneira potencial, uma perda de 160 bilhões de reais. Então esse é o drama que afeta quem está hoje no Ministério da Economia e precisa dar uma resposta nesse sentido. Qual que é a minha proposta, modestamente, aqui nesse sentido? Não dá para discutir essa questão do reajuste das faixas sem uma reforma do imposto de renda. Ou seja, por que não criar mais faixas de imposto de renda? Para que a gente consiga focalizar a tributação da renda lá no topo, porque lá no topo não tem rendimento praticamente de trabalho. O rendimento é quase todo de capital, ou seja, lucros, dividendos, e o imposto de renda não pega isso, porque existe isenção para esse tipo de rendimento. Então a gente está falando lá no 1% mais rico, a gente está falando de cerca de 7 em cada 10 reais vem na forma de rendimentos não tributáveis. Então fazer um mero reajuste dessa tabela não vai resolver esse problema e vai criar um outro problema para o governo, que é a diminuição potencial da arrecadação. Uma reforma fiscal que permita fazer... Mano, só fazer aqui, ó, só para ver se a gente entendeu, tá? Ó, fiz aqui, vamos ver se a gente consegue entender aqui junto. Acho que é porque desenhar é mais fácil, né, velho? Deixa eu pegar aqui, ó. Ctrl X, meter aqui, ó. Puf. Acho que tá aparecendo para todo mundo, né? Deixa eu meter um mais aqui, ó. Acho que dá pra ver aqui, né? Pô, se não der pra ver também, vocês podem pôr lista direto aqui, né? Então, ó, pelo que eu entendi, beleza? 1.900 hoje, 5.000, tô colocando valores aleatórios, tá? Não é o que ele falou. Beleza?
Então ele tá falando aqui, hoje aqui o 1.900 vai pegar 7%, o outro vai pegar 15%, né? E o outro vai pegar 22% e tem um que vai pegar 27,5%, né? Números ali NA, tá, gente? Só aqui. O que ele tá falando, se ele simplesmente isenta esse e esse, vai ficar só o 22 para cima aqui, né? Bruf, é isso, né? Hoje isso aqui vai ficar 50 bi. Se renunciar esses dois aqui, vai ficar 50 bi não arrecadando. Aí a outra proposta é você pegar e fazer isso aqui, né? Ó, dar aquela deslocada. Daquelas deslocadas assim, né? Ó, pio, né? Quem ganha 5K começa com 7,5, quem ganha 7,5, 15, quem ganha 10. Antes o cara ganhava 10, pagava 27, agora ele vai começar a pagar 22, menos do que ele pagava. Quem ganha 15, quem ganhava 7,5, 7,5 é só um exemplo, tá, gente? Eu tô só fazendo aqui figurado. Antes contribuía com 22, agora vai começar a contribuir com 15. E 7, quem ganha 5 vai começar a contribuir com 7 e antes contribuía com 15, né? E isso aí vai dar um rombo aí de 100 e poucos bi. É isso, né? É isso, né? Que a gente... Foi isso, tá? Gente, números aqui especulativo, ok? É só para entender a analogia que ele fez aqui, tá? Não é os números exatos. A gente pode até pegar os números exatos aí se a gente quiser, né? Fazer o aumento das faixas de tributação, nos aproximando da experiência internacional, em que você tem faixas superiores, que a gente chama de alíquota marginal, que é a última lá em cima, de 50%. A depender do país, pode chegar a 60% sobre a renda dos mais ricos, né, os super ricos que estão lá no topo. Tá? Então essa discussão, ela acaba colocando pessoas que hoje não pagam imposto potencialmente na posição de pagar imposto. Só que o que eu quero chamar a atenção é que o nível de pobreza do nosso país em termos de renda das famílias é tão grande que a gente ainda assim está falando de uma parcela que está lá no topo da pirâmide. A gente está falando dos 20% mais ricos da população e uma parte que está na base desses 20% mais ricos que constituem uma parte da classe média. Cara, agora uma coisa que eu vou falar aqui, ó, embaixo do comentário do Denis aí, tá vendo? O Denis falou o seguinte, o Lula conseguiu fazer a esquerda justificar tributação de pobre. O cara é foda mesmo. Então, mano, vou falar uma bagulho aqui ó, do fundo do coração pra vocês, tá ligado? Sabe o que é o foda disso? É que esses termos técnicos, esses termos politizantes, essa explicação pro pessoal entender como é que é o problema no Brasil, explicar isso pro povo, explicar essa parada, o nome disso se chama eleição, processo eleitoral. É onde o cara explica, é onde o cara conscientiza, tá todo mundo parado olhando pra isso, o cara explica e coloca a proposta dele na mesa. O que a canalice do PT e a canalice do Lula faz é o contrário. Despolitiza na eleição pra gente ficar discutindo idiotice, fascismo, comunismo, mamadeira de piroca e coisa do tipo. E agora que tá todo mundo eleito, quer explicar pra gente que a gente vai ter que mamar. Entendeu? Agora, senhor Lulão, agora, senhor Haddad, eu não quero saber disso aí não, meu amigo. Eu não quero simplesmente pagar um imposto e já era. Como você vai fazer é problema seu. Dá seu jeito. Dá seu jeito, malandro. Se vira, você não é quadrado. Entendeu? Esse é o meu ponto central. Deixa eu botar aqui a tabela pra cá, que eu vou montar aqui, ó. Que o Marceleira passou aqui direitinho qual que é as isenções. Eu monto aqui o quadro, a gente já mostra aqui pra ficar ilustrado bonitinho. Tá? Porque aqui aqui a gente não quer ninguém burro. Que vão começar efetivamente a pagar imposto de renda. O imposto, o valor, eu vi alguns cálculos da Unafisco, o valor efetivamente ele não é grande, mas ainda assim é um valor que eu acho que pode fazer falta. Então qual que é a minha, né, em resumo? Tem que fazer logo essa reforma tributária e incorporar já, né, faixas de renda superiores para que haja a possibilidade de compensar as perdas, de aliviar ou estender a faixa de isenção na base desses 20% do topo da distribuição. Roncalha, eu vejo muita curiosidade os movimentos de crença do mercado. Aliás, o mercado financeiro é especialista em fazer previsões que nunca acontecem. Eles são muito ruins em prever o futuro, mas são piores ainda em prever o passado.
porque eles não conseguem fazer a leitura do que já aconteceu. Agora, o ministro Haddad está prometendo para o segundo semestre a discussão da reforma tributária. Eu não sei se não é muito tempo, porque o primeiro semestre de qualquer governo que começa é um momento de mais força, né? E aí tem que corrigir todas as injustiças, transformar o imposto de renda numa ferramenta de efetivo de distribuição. Mas o Haddad está colocando a seguinte situação: ele fala, daqui a 2 anos acabou o déficit, nós vamos levar a arrecadação a 18,7% do PIB, e com isso a gente resolve a arrecadação, tapa os buracos todos. Eu quero saber se a meta é factível, na sua opinião, com a atual estrutura tributária, ou se sim o Brasil vai ter que discutir imposto sobre grandes fortunas, tributação de dividendos, o que vai ter que ser feito para que o Estado tenha um mecanismo de financiamento apenas nos impostos e não na emissão de papéis? Eu acho que é inescapável fazer a discussão da reforma tributária, porque vamos pegar só o caso dos impostos que estão associados a consumo. Hoje, tanto o agronegócio quanto o setor de serviços pagam muito pouco imposto comparativamente à indústria. Só que o setor de serviços representa 7 em cada 10 reais do que a gente produz no país. Então, um reequilíbrio da carga tributária de maneira a elevar a tributação sobre os serviços pode levar a maior arrecadação por parte do Estado. Segundo, como eu frisei aqui, o topo da nossa distribuição, os 5% mais ricos, concentram grande parte da renda do país e grande parte da riqueza do país. Então é inescapável, se você quiser fazer um ajuste que coloque o rico no imposto de renda, que a reforma tributária não seja apenas um remendo, como, por exemplo, reajustar a faixa de isenção, que ainda que eu entenda a necessidade, ainda que eu entenda a justiça tributária que está por trás disso, o resultado pode ser o contrário, entendem? Porque o resultado pode você ser subtributar a pessoa que já está no topo da distribuição. E subtributar principalmente o 1% mais rico. É isso aqui, ó. Pronto, pegamos aqui, ó. Voltando já que ele falou, é isso aqui, ó. Beleza? Ó, tamo aqui agora, ó. Agora vai dar, ó. Esse aqui é o número certo, tá, gente? O que o André tá falando, ó. Tá dando pra enxergar o número, né, pessoal? Tá, não tá? Ó. O que o André tá falando é o seguinte, ó. Tá aqui o número. Aqui reais. E aqui porcentagem. Vamos pegar aqui o reais. Reais. Beleza? E aqui porcentagem, ó. Só vamos tirar zero aqui, né? Tirar zero. Eita, tira. Ai, não, tá errado. Vou voltar aqui. Pronto, ficou bom. Aqui é porcentagem, tá bom, gente? Aqui, ó. Hoje tá assim. Beleza? Daqui pra cima, quem ganha, 27. Aí, se pegar e só reajustar a porcentagem, vai ficar assim, ó. Ó, quem ganha até 4.664 tá pagando 27,5. Ó, se fizer assim, ó lá. Quem tá 4K pra cima vai começar a pagar 7,5 e vai meio que anular. Entendeu? Anular. O problema é que tinha que ajustar também aqui os salários juntos, assim, né? Os salários juntos, que aí ficaria mais ou menos assim, né? Ó. O 5K começa assim, depois aqui se tornaria tipo... Deixa eu ver aqui a diferença, ó. 1.900 mais R$1.000 aqui, tá? Aqui seria o 6K, vou colocar aqui 6.200, só para ver o número hipotético, tá bom? O 6.200, aqui ficaria o 8.200 e aqui ficaria o 10K aqui, ó. Entendeu? Aí ficaria assim. Só que como não pode fazer isso, não pode cobrar imposto maior sem estar na LDO, que é a lei que passa por esse ano, para ir para o outro. Entendeu? É isso aqui. Essa aqui é a desculpa do governo para não aumentar o IR e para cobrar aqui, ó, para moer, né? Moer quem recebe um salário mínimo e meio. É 1.900 e pouco. Essa é a desculpa. Deu para entender, né, pessoal? Se não deu também, aí já é problema de vocês, velho, porra. Aí já é problema de vocês, cara. Aí vocês que se virem pra lá, cara. Vocês que são gigantes. Vocês que são gente, vocês que entendam. Então, sem fazer a tributação de lucros e dividendos, sem restaurar ou finalmente aplicar, né, um imposto sobre grandes fortunas, recalibrar os impostos sobre doações e heranças, tudo isso já tem dispositivo para a gente fazer. Já tem proposta que está sendo discutida há décadas na Câmara dos Deputados e no Senado. Então não é nada que a gente vai começar do zero. E aí, se fizer um conjunto
de reformas na área da tributação de renda e de patrimônio, considerando essa base de tributação sobre consumo e produção, aí sim eu acho que não apenas é factível o que o Haddad colocou. Tamir, não entendi. Poderia fazer uma analogia com pardais para facilitar? Como é bem possível que a gente consiga fazer uma convergência, né, a esse patamar, essa trajetória mais tranquila de dívida, num espaço até anterior a 2026, que em geral que o mercado está prevendo, né, que a estabilização ocorra mais ou menos ali em 2026. Então é possível, só que a gente vai ter que mexer nesse vespeiro, né, Panunzio, que é mexer na tributação de renda e de patrimônio. Eu acho que esse vai ser um consumo de capital político para o Haddad monumental. Porque a hora que chegar ali no Congresso, com todo o lobby dos diferentes grupos de interesse que estão ali, a tendência vai ser, né, tentar desidratar essa proposta, como ocorreu com o Paulo Guedes. Não nos esqueçamos que o Paulo Guedes, na megalomania dele, de tentar propor uma reforma tributária dele, com o nome dele, a despeito das duas que já estavam lá, ele propôs inicialmente tributar lucros e dividendos, propôs, né, melhorar a tributação nas faixas de renda superior, mas isso durou até ele começar a fazer live com o pessoal da Faria Lima. E rapidamente saiu lucros e dividendos, ele foi diminuindo a líquida, de repente saiu da discussão. E é esse o jogo difícil que o Haddad vai enfrentar, né, e toda a equipe lá no Congresso na hora de tentar propor assim. Mas se avançar nesse sentido, eu acho que tem não apenas chance de atingir a meta que ele falou, como atingir antes daquilo que o mercado financeiro está acordou, resolveu acordar? Atingir da maneira que é mais equânime, é mais equilibrado. André, sabe que eu fiz uma leitura aqui, eu me reservo o direito de fazer certas ilações afirmando que eu não entendo nada de economia, tá? Então essa é uma das ilações que eu vou fazer, né? É uma pergunta baseada numa suposição aqui, mas eu vi esse movimento do Haddad sobre esse novo refis, que ele não quer chamar de refis, mas é um refis, como uma espécie de agradinho. Aqui, né? Aqui tá o corte, né? Bom, pessoal, então acho que foi isso aí, ó. O Marceleira mandou aí a base de cálculos, tá? Enfim, tá mais ou menos próximo disso aqui. Tem os valores exatos aqui, mas quais seriam os reajustes, tá? Mas acho que deu pra entender legal, né? Então fica aí só o corte a título de informação. Tamo junto. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e trocar aquela ideia com nós. Beleza? Cola aí na live. Todo dia, meio-dia. Tamo junto.